porque eu tenho uma surpresa bem legal para vocês, tá? Eu tenho algo bem interessante para quem ficar até o final dessa live. Eu vou mostrar como funciona uma mentoria completa dentro da nutrição para quem realmente quer se tornar um expert no assunto. Hoje, uma das coisas que eu mais incomodo meus mentorandos é que a gente fuja dos gurus aí da nutrição que prometem mundos e fundos e acabam enganando a galera. E eu trago a real do que é o mundo da nutrição, né? Vocês sabem que eu vivo isso no dia a dia. Eu passei por tudo que vocês, se não estão passando, vão passar ou já passaram, que é todo aquele estresse relacionado à captação de pacientes, né? Aquela insegurança no atendimento. E eu juntei isso tudo numa mentoria para resolver todos esses problemas que eu sei que muitos de vocês têm e eu me identifico com isso, porque eu já passei por isso. A diferença é que eu tomei muito soco na cara para criar algo para que evite que os meus futuros colegas e colegas Eu tô acabem com muita sofrendo coisa também nas com isso. mãos, cara. Então, Vamos. então assim, o que vocês vão ter hoje aqui é algo que vocês não vão ver nem pagando, tá? Toda essa mentoria aqui é gratuita, tá? Toda essa mentoria aqui é gratuita, mas vocês não vão ver nem pagando isso aqui. Então vamos lá. Gente, então me apresentando brevemente, hoje nós vamos falar sobre captação e fidelização de pacientes, tá bem? Eu sou o Fabrício de Grandes, eu atuo dentro da nutrição e da educação física, vamos falar, eu não sou tão velho assim, tá? Mas nós estamos falando de quase 13, 12 anos aí que eu atuo dentro da área, onde isso me trouxe certa experiência junto. Você sabe que eu sou um cara muito chato com a questão teórica e científica também, mas isso me trouxe muita experiência quando o assunto é captação de pacientes. Hoje, eu mostro isso diariamente ali no meu Instagram. Quem não me segue ali, não me segue ainda, me segue ali, @NutriFabrício onde eu mostro o volume de pacientes que eu atendo diariamente. Eu já cheguei, isso nós estamos falando só da questão presencial, a mais de 4.000 pacientes atendidos, principalmente no Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, Jaguarão. Durante certo tempo atendi em Canguçu também, em São Lourenço, mas hoje o foco é mais nessa região aqui. E isso me trouxe um entendimento de como que a gente deveria gerir uma carreira, né? De como, claro, eu não me posiciono melhor do que ninguém nesse assunto, mas com certeza eu me posiciono como um cara que pode agregar muito para quem está aqui na live, que aprendeu um pouco mais sobre isso hoje. Então, vamos lá. Pessoal, alguns pontos quando a gente fala de gerir uma carreira, né? É muito importante que nós, como profissionais, né? Então a mentoria também é para estudantes, como eu mencionei, não só formados, mas é muito importante que a gente faça essa reflexão, né? O que seria o sucesso para a gente, né? Durante muito tempo, e a gente sabe disso, principalmente pessoas que vieram de baixo, que nem eu, a gente tem essa reflexão do sucesso puramente como uma ideia relacionada à monetização, né? Então, o sucesso, seja na profissão do médico, do nutricionista, do psicólogo, do engenheiro, a gente tem uma visão muito relacionada à questão de monetização. E nós não somos nenhum hipócritas, né? Nós não somos assim. A gente sabe que de fato é bem importante, né, a questão financeira, mas muita coisa que às vezes a gente deixa de lado tem uma valia tão grande quanto a gente fala da questão de gerir, né? Gerir uma carreira e ter perspectiva de futuro numa carreira. Como, por exemplo, hoje em dia a gente fala muito sobre a questão de liberdade financeira, né? Aquilo da gente poder escolher o que quer e o que não quer através do nosso trabalho. E por incrível que pareça, tá? Eu sei que a profissão de nutricionista durante muito tempo a gente teve muitas ressalvas a respeito, né? Acreditava-se que não era possível ter um sustento, mas sim é possível a gente ter liberdade financeira, é possível a gente sustentar uma família, é possível sim a gente fazer o que a gente não quer e o que a gente quer, mas isso assim, implica muito esforço, tá? Não adianta a gente mentir, nada vem tão fácil assim como eu vejo muita gente prometendo por aí, não é fácil, tá? Exige esforço, mas no sentido de um esforço inteligente, né? Não um esforço relacionado a horas do teu dia que tu despende naquilo. Vocês podem confirmar isso com as pessoas mais chegadas a mim. Hoje, por exemplo, eu sou um cara que eu consigo acordar às 9 e pouco da manhã, né? Até um pouquinho mais tarde do que eu estaria, na verdade, mas ainda assim eu consigo ter
eu consigo botar o meu esforço de uma maneira estratégica a ponto que aquilo me ajude a agregar, né, na minha capacidade de monetização, como eu mencionei, que é na questão de captação de pacientes e, obviamente, também na fidelização de pacientes. Hoje, por exemplo, eu trabalho com a ideia de pacientes que vão ser acompanhados por mim, tanto de maneira trimestral, semestral e anual, e isso permite também uma previsibilidade do que vai acontecer com o meu futuro. Normalmente, né, previsibilidade é essa que é muito importante que vocês, como futuros profissionais e profissionais já formados, tenham. Esse aqui é com certeza muitos de vocês já encararam esse exemplo aqui, que é o exemplo SMART, né? O exemplo SMART, ele é relacionado a uma ideia de... Deixa eu só botar aqui para todo mundo, para ficar mudo aqui, que eu acho que não tá. Aí a galera entra e fica falando aqui. Peraí. Como é que eu faço isso? Deu, agora sim. Estão me ouvindo ainda? Qualquer coisa me falem aqui. Bom, enfim, que são as famosas metas SMART, né? Obviamente é uma sigla em inglês, né? Mas eu traduzi aqui para a gente captar a essência da coisa, que basicamente trata do seguinte: a gente estabelecer metas que tratam tanto de questões específicas, né? E essas metas sempre a curto, médio e longo prazo, falarei mais posteriormente sobre isso, mas que a gente busca metas específicas, como, por exemplo, eu sempre que vira o ano, né? O software que eu trabalho, acho que não é segredo para ninguém, né? Quem tem o da Xbox me viu na capinha de janeiro ali quando entrou. Então, o software que eu trabalho é o da Xbox, né? Mas que sempre no início do ano a gente abre ali e vê uma perspectiva relacionada ao ano que passou, né? E o da Xbox nos fornece isso. Então, por exemplo, eu tive um número X de pacientes que eu atendi em janeiro de 2023 e que eu queria atingir isso em determinado tempo em 2024. Isso é uma meta de curto prazo, obviamente, e que eu consegui estabelecer e consegui cumprir, né? Obviamente, como já dando uma característica também desse estilo de metas SMART, ela tem que ser uma meta mensurável. Então, eu utilizo de uma base de dados, no meu caso, é o da Hitbox especificamente, né? E que me permitiu isso. Além disso, essas metas, tanto a curto, médio e longo prazo, elas sempre devem ser de maneiras atingíveis, né? Então, por exemplo, será que quando a gente estava lá em abril de 2020, faria sentido eu buscar captar 100 pacientes no mês? Por que que eu falei disso? Porque era onde foi o ápice da pandemia, a gente praticamente só podia atender online, né? Então a gente não conseguiria de maneira nenhuma atingir isso, né? Ou ainda, será que é o momento de, a partir do momento, eu recém me formei, será que é o momento de eu comprar um consultório, né? Então essas metas, obviamente, sempre têm de ser atingíveis e também relevantes, né? Ou seja, o como e o quanto isso implica na tua profissão. Vamos lá. Será que o fato de pensar na não monetização, no meu caso, que faço o doutorado numa faculdade federal, né? Será que isso, eu entendendo que determinado tempo eu vou ter que atender menos pacientes, né? Será que isso realmente não é relevante dentro de uma meta a longo prazo? Porque, na minha concepção, a ideia de ter, né, digamos, um currículo mais extenso é algo que eu, pelo menos, valorizo muito quando vou procurar outro profissional, possivelmente vai me trazer um resultado a longo prazo muito interessante, mas que não necessariamente vai ser relevante em momentos agudos, né? Porque possivelmente eu sofri com isso, inclusive. Se eu quiser fazer isso em determinado período, possivelmente eu vou me prejudicar, por exemplo, na captação de pacientes. Além disso, metas que têm uma definição de prazo, né? Por exemplo, eu quero captar 30 pacientes, mas num período de 15 dias, por exemplo, né? Ou quando a gente fala de longo prazo, eu quero estar daqui a 5 anos com o meu consultório comprado.
se for isso uma intenção tua, né? Então, sempre definir, cara, isso é uma coisa que é um divisor de águas para quem busca, de fato, seguir. E hoje eu digo para vocês, ser um profissional da nutrição é algo que vale a pena se vocês souberem como jogar. Eu sei que tem muita gente passando trabalho na nutrição, mas se a gente for sistemático na coisa, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Se a gente for sistemático dentro da profissão, se a gente trabalhar com inteligência dentro da profissão, a gente consegue chegar muito longe, tá? Então, trabalhar com essas metas ali, quando vira o ano, principalmente, né? Metas que sejam específicas, como eu falei, né? Então, se a gente está falando a curto prazo, normalmente envolve a captação de pacientes, né? Se a gente está falando de médio prazo, a gente pode estar falando, por exemplo, olha, eu quero concluir a minha especialização e, ao mesmo tempo, manter uma base X de pacientes durante um ano e meio. Se a gente está falando a longo prazo, a gente pode, por exemplo, no meu caso, estar falando do doutorado e, ao mesmo tempo, cumprir uma média X de pacientes por ano, por exemplo, né? Além disso, mensurável, então ter base de dados. Cara, na minha concepção, a forma mais fácil de vocês terem isso é através de softwares de nutrição, né, como o Dietbox. Então, ter o Dietbox é muito interessante nesse sentido, porque eu não trabalho com um financeiro ali, tá? Mas, por exemplo, ele vai te dar dados financeiros de quanto tu ganhou mês a mês. Então, que é um exemplo de como isso é importante. Muita gente se desesperou em junho e julho. Claro, eu também por ter mais tempo de atuação, mas junho e julho do ano passado, né? Porque, meu Deus, eu tô sem paciente, eu não consigo nem pagar o aluguel. Mas, cara, se a gente for ver ali, historicamente, dentro da minha base de dados, junho e julho é um período que a quantidade de pacientes é menor, né? Naturalmente, né? E não necessariamente, aí às vezes a galera até acaba se questionando, pô, será que o problema sou eu? Será que eu que não estou conseguindo captar pacientes de maneira efetiva? Mas não, historicamente isso, porque a gente tem base de dados mensuráveis, né? A gente sabe que não vai ser um período que teremos muitos pacientes. Além disso, obviamente, como é que eu posso dizer? Uh, Coisas atingíveis, né? Por exemplo, será que quando eu me formei, né, ali no momento que eu me formei, será que faria sentido eu ter como uma meta ter 20 mentorandos nos primeiros 6 meses de formato? Possivelmente não, né? Porque eu não teria experiência clínica, eu não teria, talvez, nem base teórica para trazer para vocês algo que, para mim, é o meu diferencial, que é trabalhar com a base teórica, mas muito também todos os dias ali na labuta, né? Como a gente chama, então talvez não fizesse muito sentido. Além disso, relevância, o que vai implicar, e, obviamente, uma definição de prazo para aquelas metas, né? Sempre numa definição a ponto de que não vá frustrar vocês, né? Então, precisa ser algo factível. Além disso, gente, a gente. Opa, desculpa. É muito importante, tá? Assim, quando a gente fala de especialistas nesse sentido, né, de como trabalhar em cima do investimento na carreira, existe uma recomendação bem legal, assim, que trata de 30% do nosso faturamento a gente reservar quando existe. Hoje existe muita romantização disso, né? Às vezes, pô, você vai falar para uma pessoa, a gente vê muito isso no Instagram, né? Investe aqui 2.000 por mês, né? Pô, mas peraí, tipo, a pessoa não sobra nem R$ 30 por mês para ela, como é que tu vai falar isso para ela? Então, trabalhar com ideias relativas, né, ao que tu vem ganhando hoje, então é interessante que a gente pense se possível. Eu costumo brincar muito isso com os meus pacientes, eu sou um nutricionista da galera mesmo, né? Eu sou um nutricionista que sabe como é a vida real. Então, se existir essa possibilidade, tem muitas pessoas que me acompanham aqui, mesmo mentorandos, que têm filho, que trabalham pra caramba, que têm muitos gastos, e a gente sabe que nem sempre vai ter isso. Mas existe sim essa recomendação, que a gente trabalha ali com em torno de 30% relacionado a investimentos na nossa carreira. O que são esses investimentos, tá, gente? Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Hoje, tá? Hoje, vou fazer uma propaganda até gratuita aqui para a galera. Hoje, se a gente analisar, por exemplo, um gestor de marketing e por exemplo, um videomaker, tá? Vamos lá. Um videomaker e um gestor de marketing, de maneira isolada, os seus valores, óbvio, é o trabalho dos caras, mas no primeiro momento, poxa, a gente pensa, pô, peraí, né? É, é caro, né? Tipo, é algo caro. Só que
o retorno que aquilo vai nos trazer, e não a médio e longo prazo, mas também a curto prazo. E eu falo isso porque comigo aconteceu, tá? Comigo aconteceu. Eu, num primeiro momento, sempre pensei, puxa, será que eu vou investir dentro das mídias sociais? Será que vale a pena? E vale a pena. Eu dou garantia para vocês, vale a pena, né? Coisas que a gente demoraria muito tempo fazendo. Eu mesmo sou um cara que, de certa forma, sei mexer ali dentro de anúncios e tal. E, gente, eu não estou falando aqui de seguidor no Instagram, tá? Às vezes a galera tem muito essa coisa de seguidor no Instagram. Isso, cara, pode ser até comprado ou a galera nem sabe quem tu é. Então, não estou falando nisso. Eu estou falando de como atingir as pessoas certas, né? De como que a gente pode trazer para o nosso mercado as pessoas certas, além do que, não se esqueçam, esse investimento ele não é só voltado para uma ideia de retorno financeiro imediato, mas também, né, por exemplo, eu fui um cara que durante certo tempo eu precisei me resguardar, né, com relação ao financeiro, porque por exemplo, nas coletas do meu doutorado, eu tive que ficar ali praticamente um mês envolvido com isso, o que me trouxe uma diminuição na captação de pacientes muito expressiva. Mas mesmo assim, eu vejo isso como um investimento na minha carreira a longo prazo bem interessante, né? Aí, então, a gente também vai estar falando de uma questão de marketing, a gente também vai estar falando de uma questão de educacional, né? Aquele investimento que a gente vai estar falando de cursos, de palestras, até mesmo querem ouvir uma coisa muito louca, inclusive agora vão ver o quanto não é tão simples assim chegar longe na nutrição, né? Que modéstia à parte, eu acredito que eu estou chegando. Mas assim, eu já fiz empréstimo, por exemplo, para comprar lembranças que eu dava para médicos e profissionais de educação física. Né? Então, para vocês verem, tipo, naquele momento e fez muito sentido. Hoje, aqui na minha cidade, onde eu atendo em Pelotas, tem muita gente dessa profissão da educação física e da medicina que me indica bastante. Então, foi um investimento que, na minha concepção, naquele momento, ele valeu muito a pena. Então, normalmente, a gente tem essa indicação dos 30% aí que a gente trabalha investindo na nossa carreira. Além disso, gente, hum, quando a gente vai falar de captação e fidelização de pacientes, a gente precisa ter dois pontos muito bem estabelecidos, tá? Muito bem estabelecidos. O primeiro é rede principal de captação. Hoje, a gente fala do Instagram. E realmente, apesar do Instagram, acho que vocês até comentem aqui no chat, possivelmente vocês vão se identificar com isso, né? Quem aí tem Instagram, por favor, comenta no chat. Vocês possivelmente devem ter visto que deu uma diminuição bem significativa no alcance, né? De stories, de publicações. E, caras, honestamente, tanto numa perspectiva de que cada vez tem mais gente usando, né? Então, obviamente, o alcance vai ser mais difícil, cada vez tu vai ter que ter um contato maior com o teu possível paciente, cliente, se tu quer atingir ele de fato, mas cada vez vai ser menor, né, o teu alcance, e também porque tudo que é de origem capital vai cada vez requisitar um investimento. Então, Facebook Ads, né? Para quem não sabe, todos da empresa Meta, WhatsApp, Facebook Ads, Instagram. A gente deve, agora também o Threads, a gente deve ali, de alguma forma, normalmente, e não é tanta grana assim como a gente pensa, mas investir para que traga possíveis clientes para a gente. Normalmente, a principal rede de captação, então, será o Instagram, tá? Mas, cara, nada impede, tá? Já vou responder, a Fabiola fez uma pergunta bem legal. Mas nada impede que a gente trabalhe, por exemplo, com o Google Ads da vida, eu mesmo durante muito tempo, inclusive, eu não vou mentir para vocês, é um pouco de arrependimento deixa eu só botar aqui. É um pouco de arrependimento que eu tenho, inclusive. Durante muito tempo, eu não dava bola para as mídias aqui do Insta e tal, e eu utilizava só a parte presencial como captação. Então, eu visitava médicos, eu falava com profissionais de educação física, eu fazia parceria com academias, e era uma forma de captação, era uma rede principal minha de captação, e inclusive o que hoje, né, por incrível que pareça, a galera acha que a maior parte dos meus pacientes é do online, não é, tá? Tipo, olha, facilmente acima de 70% é do presencial,
né? Então, a gente precisa muito definir essa rede de captação. Eu recomendo, ainda que todos os seus viés ali de diminuição do alcance e tal, que seja o Instagram, né? Onde normalmente a população que a gente quer atingir está mais presente ali. Qual será a venda, né? A gente, assim, inclusive por ter como é que eu posso dizer, mais sofisticado, né? Eu ofereço sempre o atendimento individualizado, tá? Mas nada impede, inclusive tem mentorandos meus que trabalham com a consultoria em grupo, tá? Que trabalham com a consultoria em grupo. Então, nada impede que a gente faça a venda das consultorias em grupos, né? Grupos de desafio. Não é uma coisa que eu trabalhe, tá? Não é uma coisa que eu trabalhe, mas nada impede que a gente pense nessa logística também. Então, tem que definir qual vai ser a venda, tá? Porque a gente pode se complicar feio nisso, né? Muitas pessoas às vezes não vão entender qual é o... E isso é uma falha que eu vou falar também para vocês agora posteriormente, mas muitos possíveis clientes eles estão aquecidos para vocês ali, né? Mas a gente não, não deixa explícito o que a gente está oferecendo, né? Então, sim, é interessante, tem que ter informação, tem que ter engajamento, tem que trazer o público para perto de ti, mas tu precisa deixar muito claro que tu tem um produto, né? Então, vocês podem ver, inclusive, podem usar como base, é uma sugestão, muitas das coisas que eu trago no Insta ali, eu tenho uma chamada para ação, né? Então, eu mostro para o meu público que existe algo que eu estou trabalhando, né? Por exemplo, vocês, todos que estão aqui, vieram possivelmente através de uma rede principal de captação, que foi um funilzinho básico que a gente fez ali do Insta, WhatsApp, e agora a gente está aqui no Zoom. E eu deixei claro para vocês desde o início que eu comecei a falar aqui com vocês, que eu tenho um produto para mostrar para vocês, que é essa mentoria, né? E que eu vou mostrar para vocês, quem ficar aqui comigo vai ganhar essa bonificação, que eu vou mostrar para vocês ao fim de todo esse curso aí que a gente tem. Então, é preciso deixar mais explícito o que vocês estão trabalhando, qual vai ser a real venda que vocês estão trabalhando. Além disso, gente, é muito importante, assim, né? Eu até fiz essa brincadeira aqui, acho que vocês vão entender o que eu quero dizer, mas muita gente não tem definido, né, que público quer atingir, né? Obviamente, eu quero atingir crianças de 9 a 10 anos que tenham intolerância à lactose. Não estou falando em restringir e ser algo extremamente específico, né? Mas é algo que vocês precisam ter como um diferencial, né? Por exemplo, por que vocês, muitos dos meus mentorandos, né, mesmo sendo até mesmo, se eu não me engano, um valor bem semelhante, por que eles compram o meu produto e não compram do Paulo Musi, por exemplo? Né? Porque eu sou um cara que me posiciono justamente como um cara que traz a parte teórica, mas que eu vou pegar na mão e mostrar a parte prática também de como é clinicar dentro da nutrição, né? Então, claro, foi uma comparação assim, só uma brincadeira, porque a gente sabe, não me colocando abaixo, mas tendo a humildade de saber que é um cara que tem um reconhecimento maior. Então, o que vai te diferenciar, né? E aí eu estou falando de estudantes, eu estou falando de profissionais também, mas o que vai te diferenciar de outros nutricionistas, né? E isso vocês já vêm trazendo essa bagagem, mesmo estudantes, né? Isso é muito importante. Tem muito mentorando meu que é estudante, que vai trazendo essa bagagem para ter aquela futura cartela de pacientes que eles vão já ter como promissores e eles vão captar, né? Então, o que é que te deixa à frente, o que é diferente de ti e por que eu deveria consultar contigo e não com o Fabrício, por exemplo. Olha, isso, todas as mentorias a gente trabalha bastante, isso que é algo muito importante, porque quando a pessoa chegar naquela tua rede principal de captação, ela quer saber isso, né? E muitas vezes a pessoa está procurando, né, um nutricionista e vai ali, tá, tá, nutricionista, nutricionista, tá, foto de jaleco, consulte comigo. Tá, mas por quê? Entende? Por que eu devo consultar contigo? Então, eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que a gente tem quando se fala disso. E, cara, durante muito tempo, eu encarei isso como. Como é que eu posso dizer? Eu encarei como se não fosse tão valioso,
né? Ajustar o meio de campo, como eu digo. Mas é um diferencial absurdo, né? Hoje os guris, o Lucas e o Jean, que cuidam do meu marketing, eles conseguem atingir no meu Instagram 250 mil pessoas ou mais por mês, né? E todas essas pessoas vão chegar ali, não necessariamente seguir, tá? Como eu falei, seguidor, cara, é uma infinidade de variáveis que vai ter ali para essa situação, mas eles vão se dar de conta com isso aqui, né? Por exemplo, e uma dificuldade que eu tive, isso é bem curioso, é que eu sou nutricionista, tá? Mas eu também quero mostrar para vocês que eu posso ser o mentor de vocês. Então, como que eu ia conseguir fazer isso de maneira que vocês entendessem o que eu estou falando, né? Então, basicamente, uma primeira linha que descreve a minha diferença, né? O meu diferencial. Vamos lá, gente, vou trazer coisas para vocês aqui. Olha, eu sou um nutricionista que trabalha de maneira mais humanizada com mulheres que querem se tornarem gestantes. Sou uma nutricionista que mostra para crianças como se alimentar melhor através de atividades X. Ahn, Sou o cara que une a teoria e a prática, né? Ou seja, aquilo que vai diferenciar, bem como as minhas qualificações prévias, que não necessariamente a gente precisa ter ali, né? Além disso, algo que mostre aonde vem a minha expertise, né? Então, hoje eu chamo atenção para isso, eu posso tornar vocês experts quando o assunto é captação de pacientes e também a ideia de prescrição dentro da hipertrofia. E aí, óbvio, cara, eu nunca vou me esquecer, tá? Eu me lembro, a gente deu um curso esses tempos, né? Eu e o pessoal aqui de Pelotas, e aí no banner, né, tinha assim, só o QR Code. E eu falei, gente, tem que ter ali, ó, assim, ó, descrito, moço, passa o teu celular aqui, faz o scanner e vê que tu vai entrar em determinado e compre ali, sabe? Porque senão a galera não sabe o que é para fazer. Então tem que ter o nosso famoso CTA, chamando para que, cara, aí vocês podem usar as mais diversas estratégias. Como eu tenho vários produtos diferentes, né? Como eu tenho aqui o que eu estou oferecendo para vocês, que é a mentoria, que são os cursos, que né, enfim, o meu livro, mas eu também tenho a chamada para os atendimentos de pacientes e futuros pacientes. Então eu uso aqui, ó, gratuito. Quem não tem, faça imediatamente. O Linktree, né? O Linktree, basicamente, tu vai botar ali a chamada para o teu WhatsApp, a chamada para o teu curso que tu está vendendo, para o e-book que tu quer que os teus futuros pacientes baixem, né? Daqui a pouco tu é um estudante, quer fazer uma base de dados. E por isso, Fabrício, peraí, tu não entendeu. Eu sou estudante, eu estou me formando, eu não tenho grana. Então, tu vai com as armas que tu tem, tá? Meu, assim, ó, isso vocês precisam agora tirar da cabeça de vocês. Vocês vão ir com as armas que vocês têm quando a gente está falando de captação de pacientes. Cara, eu não, que nem tu contratou o Lucas e o Jean, eu quero contratar. Então, imediatamente contrate, tá? Se tu pode fazer isso, porque os caras vão estruturar uma página de vendas ali para ti, onde, inclusive, entrem ali depois no link da minha bio, olhem minha página de atendimento, mostra ali tipo, toda a minha qualificação profissional, relatos dos meus pacientes. Isso é uma virada de chave, né? Porque a pessoa que vai chegar até ali, vai ler, ela vai clicar. Cara, a probabilidade dela marcar contigo é absurdamente grande, né? Mas, como eu falei, cara, eu ainda não tenho. Cara, vai com as armas que tu tem. Eu não tenho dinheiro nem para pagar o Canva. Meu, abre um Canva gratuito e vai brincar naquilo. Entende? Então, tu precisa ir ajustando o meio de campo com as armas que tu tem, certo? Como eu falei, o Linktree é totalmente gratuito, né? E vocês podem brincar ali com ele. Sendo mais específico ainda, quando a gente vai nichar e falar sobre as coisas que te diferenciam, isso aqui eu formulei junto com uma mentoranda minha, ela usa até hoje, eu acho, no Insta dela, mas é bem legal. Tipo, ela queria trazer, foi bem difícil, inclusive, mas ela queria trazer, né? Até se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vão colocando aí que eu vou responder todas ao final, com o maior prazer aí da nossa aula.
mas vão colocando aí no chat, Fabrício, o que eu poderia botar no meu? Eu trabalho, eu gosto de atender mais crianças, eu ainda sou estudante, coloquem aí que eu vou ajudar vocês, por favor, tá? Mas assim, ela queria atender dentro da estética, né, no sentido de melhora, no sentido de emagrecimento, no sentido de hipertrofia, mas ao mesmo tempo ela gosta da ideia de comportamento humano. E a gente sabe que quem é da nutrição aí sabe, né? Tem essa questão, pô, peraí, comportamento alimentar não vai tanto na ideia de mudança estética. Então, como que a gente ia formular algo que diferenciasse ela, né? No sentido de poder mostrar que ela trabalha com comportamento, mas ao mesmo tempo com a ideia estética. Então, eu dei aqui o exemplo, a gente chegou nessa ideia aqui, uma nutrição humanizada é a minha forma de trabalho para transformar o seu corpo e a sua visão sobre dietas. Isso, para mim, é uma descrição muito, muito legal, tipo assim, que com certeza vai chamar a atenção de muita gente. E tem vários nichos que a gente acaba perdendo de trabalhar, porque, cara, a gente acha que, sei lá, não faz diferença, não, mas faz, meu, faz. Se tu, quantos mentorandos, eu não tô conseguindo captar paciente, tu me ajuda, pode olhar ali, cara, aí tu vai ver, pô, peraí, tipo, beleza, uma foto tua de jaleco, mas, meu, tem 200 nutricionistas que se formam no ano em Pelotas, velho. Tipo assim, qual é a diferença tua para eles, entende? Então, assim, cara, é bem importante que a gente defina isso, tá? Eu vi a pergunta da Bruna, vou responder ali também. Fica até o final, tá, Bruna? Então não te preocupa que eu vou te responder ali depois. Então é bem importante, cara, e tem vários, vários, vários nichos que a gente tem aí que eu vejo que a galera tá dando bobeira demais. Eu vou falar um agora, tá? E assim, nós estamos em 20 aqui aproximadamente. Os 20 que vão ouvir isso vão ter esse insight. Cara, como que não tem nutricionista que nicha para quem treina, gosta de trabalhar com o assunto, mas dentro da ideia do cross-training, do crossfit? Cara, é um nicho que a galera não buscou ainda e que tem um mercado bizarro, tem um mercado gigantesco, o esporte que mais cresce dentro do mundo, junto com beach tênis e com pádel, se eu não me engano. Agora não me recordo exatamente, mas se eu não me engano é isso. Então, a gente precisa de alguma forma trazer. E esse medo da Bruna, tá? Eu vou discutir isso com vocês agora posteriormente, mas esse medo eu sei bem, tá? Eu sei bem sobre definição de nicho e tal. Tem que combinar paixão, mas tem que combinar necessidade também. Então, como eu falei, será que daqui a pouco o Fabricião lá que quer trabalhar só com esporte, será que faz sentido ele atender jogadores de futebol em Pelotas? Não, né? Ele limita completamente. Então, combina paixão, mas combina estratégia e necessidade. No final da aula eu vou explicar para vocês, fiquem aí, tá? Também, isso é uma coisa importante, tá? Eu vejo que a galera não define isso, tá? Mostra ali onde atende, online e presencial, como eu mencionei, né? Depois dessa ideia do destaque e tal. Então, mostra onde atende e vem com a famosa CTA ali, que é a chamada para ação. Como vocês podem ver, é muito simples de mexer no Linktree, que é aquele linkzinho que fica ali embaixo, tá? Muito simples mesmo. Vocês vão entrar ali gratuitamente no site e ali mesmo já cria. É muito fácil, não vale nem a pena. Nós vamos perder tempo se eu explicar isso para vocês aqui. Basicamente, nessa partezinha aqui, ó, gente, nos destaques também, deem muita bola para isso, tem que ficar muito claro, né? Os destaques para a pessoa que vai chegar, a primeira impressão é essa aqui que ela vai ter, tá? Os destaques que eu sugiro, né? Eu sugiro para quem vai trabalhar só com atendimentos, no meu caso, é um pouco mais chato de fazer, porque eu sempre tenho essa, por exemplo, eu tô aqui no Instagram ao vivo, tá? E fica entrando uma galera que eu acabo fazendo essa galera levantar, que é a galera que era possível paciente, porque eu tô falando coisas mais técnicas, né? Então, isso é muito difícil da gente lidar, assim, tipo, como é que eu vou mostrar que eu trabalho com leigos, mas que eu trabalho com profissionais também, né? Inclusive, a minha facilidade maior é trabalhar com profissionais e estudantes, porque eu gosto de falar termos mais específicos, gosto de discutir sobre a área, enfim. Então, eu recomendo que vocês trabalhem com a ideia de mostrar as consultas de vocês, né? Mostrar o que vem acontecendo, como funcionam as consultas. É bem interessante que vocês trabalhem isso, né? Gerando uma quebra de objeção. Olha, eu posso te acompanhar de maneira anual também, como eu mencionei. Enfim, uma explicação lógica, breve e direta de como funcionam as consultas, além de mostrando que público vocês atendem, né? O tipo de público que vocês atendem. Pessoas mais idosas, pessoas que buscam mais hipertrofia, enfim.
Feedbacks também, né? Feedbacks são, assim, a prova social hoje é possivelmente o que mais vende, né? Tanto é que a galera, é o que eu falei, assim, tem muito guru aí enganando vocês, mas a galera, inclusive, faz print fake de prova social. Não, meu, prova social, de fato, olha, o teu paciente foi lá e mesmo que tu tenha um paciente, cara, conversa isso com ele, meu, eu quero que tu me fale o que que tu tá achando das consultas, printa, tira o nome da pessoa, tira coisas que identifiquem ela e joga para os feedbacks, entende? Joga para os feedbacks, trabalha com isso, mostra para o teu público que ele pode confiar em ti como nutricionista. E, obviamente, aquele post que vai gerar a conexão entre tu e o teu futuro paciente, né? E o teu futuro paciente, que é quem é você, tá? Quem é você na fila do pão. Uma coisa que, por exemplo, gera muita conexão com os meus pacientes é falar sobre o fato de que eu já tive obesidade, né? De que, por exemplo, eu já fui um cara que tentou ser atleta e é um atleta totalmente frustrado, entre aspas, né? Hoje eu me sinto muito feliz em atender atletas, né? Mas isso gera uma certa conexão com o teu paciente. Isso acontece muito, por exemplo, com, vamos lá, pessoas que têm dificuldade também para ganhar peso. Pô, isso é legal de falar, sabe? Olha, assim como vários pacientes meus, eu sempre tive certa dificuldade para ganhar peso, né? Sou um cara que come muito pouco, enfim, trazer essa conexão. E, obviamente, também uma coisa que gera muita conexão com os meus pacientes é aquela conexão da rotina, né? Que eu sou um cara, eu mexo com eles, como eu falei, né, para vocês aqui no início, eu sou um nutricionista da vida real, eu sou pai de 2 filhos, né? Eu trabalho, né? Bastante, inclusive. Eu sei o que é uma rotina pesada. Nem sempre eu consigo fazer dieta, isso que eu sou nutricionista e profissional de educação física, então às vezes eu acabo não fazendo dieta porque para mim é difícil, o cara chega estressado e eu tento e eu mostro como é difícil. Cara, isso não é uma fraqueza, é uma conexão que tu tá gerando com o teu paciente, fugindo do mundo fake, que é, por exemplo, as mídias sociais, onde todo mundo faz dieta, onde todo mundo faz dancinha, onde todo mundo tá fitness, né? E no meu caso isso funciona muito. Tanto que, cara, meus pacientes, eles são muito parecidos comigo, são normalmente pessoas que têm dificuldade em controle do peso, eu sempre tive minha vida inteira, desde que eu nasci, né? São pessoas que têm filhos, normalmente, são pessoas que trabalham bastante, querem ter destaque, às vezes, tipo eu, que eu gosto de fazer o CrossFit ali, ir nos campeonatinhos amador, a galera também gosta, assim, às vezes é difícil porque não consegue treinar, não sobra tempo, né? Não sobra tempo mesmo, né? Tipo, treina a galera, enquanto a galera vai treinar 3 horas por dia, a gente consegue treinar lá o seu treino diário e está resolvido, né? Então é legal de fazer essa conexão nesse sentido. A rotina de captação, gente, assim, para quem não tem, como eu falei, se conseguir, eu sempre deixo contato dos guris ali, tanto do Jean quanto, inclusive eu acho que o Lucas está aqui na minha live. Ele tá aqui na minha live, tá? O Lucas e o Jean estão aqui na minha live, no Insta, mas depois eu passo o contato ali no Instagram para vocês. Se vocês conseguirem ter esse apoio, tá? De alguém que trabalhe com marketing, é, é, é um diferencial absurdo, tá? Assim, ó, não é, assim, é um diferencial absurdo, não tem nem comparação, tá? Tá, Fabíola, eu vou te passar os contatos sim depois. Não, me lembra ali depois no Instagram que eu vou te passar o contato deles, tá? É a Easy Digital. Mas a gente sabe que muitas pessoas não vão ter esse contato, tá? Tá, Priscila, vou te passar também. Muitas pessoas não vão ter esse contato, né? Ou num período inicial, a grana para investir, né? Apesar de que, cara, o retorno, ele é a curto, médio e longo prazo, tá? Então, eu vou dizer que sempre vale a pena, mas é uma rotina que eu oriento para vocês aí, que ela é bem papum, tá? Muita gente, quando vai ler sobre marketing digital, captação de paciente, fica todo mundo confuso, não sabe nem o que é um funil, o que é uma. Cara, meu, é muito simples. É que a galera gosta de criar termos, tá? Para vender um curso para vocês, tá? Porque a ideia é uma ideia muito simples, né? Que envolve tu ter a capacidade comunicativa, né? E tu ter a capacidade de toda aquela estratégia que envolve captação, como, por exemplo, quebra de objeções, conexão com o teu paciente, né? Claro, a gente não tem tempo para falar de tudo isso, né? Obviamente, na minha mentoria eu falo sobre tudo isso, né? Mas hoje a gente não tem tempo para falar, mas toda uma rotina que envolve essa ideia de conversão até o sujeito se tornar teu paciente. Normalmente o feed, né, do nosso Instagram, que vai gerar
a atração para um público, né? A atração para um público, onde a gente vai afunilando, né? Então funciona assim, tá? Funciona assim, uma rotina básica para quem ainda não tem pessoas que cuidem, né, do teu produto, né, da tua venda, da tua consulta, enfim. Uma rotina que envolve um feed atrativo, né, onde eu posto todos os dias de maneira sistemática. Se eu tô triste, eu posto, se eu tô feliz, eu posto, tá? Não é. Eu vejo muita gente fazer isso. Cara, postei uma postei um Reels, deu 5 curtidas. Meu Deus, que tristeza, nunca mais vou postar. Meu, acorda no outro dia e posta essa porcaria de novo. Desculpa falar assim, mas é assim. Cara, é assim, né? Eu não, eu sou o cara que eu nunca vou mentir para vocês. Não vai vir de mão beijada, tá? Não vai vir. Tem que ser sistemático. Tem que ser sistemático. Precisa postar todos os dias? Não necessariamente. Tem modelos de posts ali 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, não é um problema. Mas tu precisa estar em evidência, né? Estar em evidência. Um cara que eu gosto muito de citar nesse sentido, cara, hoje tu pensa em marca, o Ivan Pons, velho. Tipo, é um cara que ele trouxe tanto, tanto, tanto a marca, que hoje é uma marca muito bem estabelecida, né? Apesar de não ter sido uma marca originária lá em São Paulo, nos grandes centros. É uma marca, pô, é uma marca aqui de Pelotas, meu. É uma marca aqui de Pelotas, entende? Então, assim, é algo que a gente precisa, tá? A gente precisa estar nessa questão sistemática, tá? Além disso, enquanto o feed te gera atração, os stories normalmente e eu vou mostrar uma rotina para vocês, vai gerar conversão, né? Bem como o WhatsApp, que é onde a gente vai trabalhar a venda ali para aqueles pacientes e futuros pacientes. Fabrício, eu sou estudante, o que eu faço se tu me mentorar? Eu te ensino, por exemplo, como que tu vai jogar pacientes para dentro, né, para dentro de um possível grupo de novos pacientes. Então, tem muita gente que se forma e já tem uma cartela ali de pacientes que vai ter à disposição. A gente não pode atender enquanto não é formado, mas a gente pode, por exemplo, trabalhar com e-books e informação. Não pode? Pode, entende? Então, a gente vai jogando e criando aí essa perspectiva de futuros pacientes. Vamos lá, deixa eu passar. Então, como eu falei, enquanto o feed gera atração, né, os stories normalmente vai gerar uma ideia de conversão. Atração, eu trabalho da seguinte forma, tá? Todo mundo que me conhece aí sabe que eu sou um cara que, meu, eu realmente, assim, eu tenho muito pouco tempo para fazer minhas coisas, tá? Então, tipo, tudo que eu faço eu acordo, pá, faço. Tipo assim, não tem enrolação, senão não dá certo, tá? Então, por exemplo, uma das estratégias mais legais que eu tenho usado atualmente no feed é trabalhar, por exemplo, com o Reels, né? E Reels hoje está dando mais alcance que Carrossel, por exemplo, normalmente, né? Naturalmente está dando mais alcance, eu trabalho, por exemplo, com perguntas que eu vou lá, respondo, salvo um vídeo bonito, legendo e jogo no Reels, entende? Faço uma capa, né, que os guris criaram ali para mim, e normalmente os guris também vão trabalhar depois ali com a distribuição de conteúdo, né, e gerando assim atração para onde vai ser a conversão, que normalmente é os stories. Basicamente, gente, basicamente, nos stories é onde. Pá, Fabrício, eu tenho 50 pessoas que visualizam meus stories. Cara, mas tu tem 50 pessoas que estão ali contigo, meu. E daqui a pouco tu tem 60, e daqui a pouco tu tem 70, e daqui a pouco tu tem 1.000, velho. Assim, de alguma maneira tu vai ter que começar. Senão, tu vai seguir sempre nesse volume. Então, vai com as armas que tu tem. E numa rotina de. Obviamente, vocês vão ver isso, quem me segue ali, acompanha para vocês verem que tem. Claro que eu não penso, tipo assim, vou postar uma foto minha me divertindo, isso aí, não, tipo assim, eu postei porque realmente eu estava me divertindo, né? Mas a conexão, ela vai ser gerada ali. Então, uma conversa com os teus seguidores, né? Bom dia. Normalmente eu mostro bastidores, né? Ontem mesmo eu mostrei um e-book que eu estou fazendo sobre emagrecimento, que vai se tornar um futuro livro também, que é um spoiler, inclusive, né? Mostra o teu serviço, mostra o teu produto, e aí trabalha com ofertas com gatilho, por exemplo, né? Então a gente não pode ter a vergonha de vender. Fabrício, vamos lá. O que vocês vão me falar agora? Fabrício, eu não gosto de aparecer. Cara, honestamente, eu morria de vergonha.
Até que eu vi, se eu não fizer isso, eu vou ter que treinar. Se eu não fizer isso, né, tipo, possivelmente eu vou ficar para casa. Então eu treinava, cara. Fazia vídeo, postava sem medo, né? Fazia venda sem medo. Então, tipo, eu trabalho isso mais específico, né, na mentoria, mas, por exemplo, trabalhar os gatilhos ali dentro do Stories, as pessoas normalmente que te seguem já sabem, né? Porque, como eu falei, tu vai deixar explícito isso, né? Já sabem que tu trabalha com a ideia de venda de um produto, que é a consulta, ou a mentoria, ou a consultoria em grupo, enfim, né? E depois segue a rotina, e sempre numa rotina, tá? Stories, a sugestão é que se trabalhe todos os dias, né? E que, se possível, todos os dias trabalhe com alguma ideia de venda, trazendo o teu possível paciente. Normalmente, obviamente, uma venda ética, né? Então, os dois modelos de venda que eu mais gosto de trabalhar é tanto aquela ideia de quebra de objeções, né? Como também para mim, o que mais funciona sempre com o meu paciente é, como eu falei, essa ideia de conexão que eu estabeleço com os meus pacientes, né? Então, por exemplo, né? Por exemplo, muitas coisas estão acontecendo por aqui e eu quero conversar contigo sobre isso. Eu posso te mostrar que tu está conversando, né, com aquela pessoa. Então, eu sou um cara que eu tive obesidade a minha adolescência inteira, né? E, cara, eu saí daqui, né, aí uma foto, sei lá, enfim, tô inventando aqui, eu com obesidade, e fui para cá, né, eu lá, treinando e tal, no CrossFit. Ah, obviamente, hoje, eu com os meus dois filhos, com o meu trabalho, eu tenho muita dificuldade em X coisas, né? Mas eu vi que isso é possível por causa disso, e disso e disso, né? Diariamente, eu ajudo, aí trabalha com as pessoas que tu quer converter, né? Pessoas que têm filho, que buscam também emagrecimento. E eu aprendi muito e sou muito grato a isso, enfim. E aí tu vai falar do teu serviço, né? E fazer a chamada para ação. Olha, se tu quer entender como funciona o meu atendimento, envia aqui hipertrofia, que eu vou entrar em contato contigo. Aí entra em contato direct, WhatsApp, já vou mostrar isso para vocês também. Mas tem que fazer isso sistematicamente. Eu vou mostrar um print que eu tirei ontem, até postei, de uma mentoranda que, assim, claramente, eu não gosto de botar o nome da galera, mas claramente ela tá fazendo exatamente o que eu falei. E ela faz sistemático. E agora ela tem um problema bom para ela, que ela não sabe como dar conta mais da quantidade de paciente. Então, é um problema bom que agora a gente vai ter que estruturar para ela, né? Eu também gosto muito de quebra de objeções, né? Esse aqui eu sempre utilizo no final, o ano tá acabando e tudo. Aí poderia ter feito, um checklist ali, ter diminuído o consumo de álcool, ter te exercitado mais, blá, blá, blá. E aí tu mostra, olha, eu consegui isso, isso e isso, viu? E não é tão difícil. Na verdade, com uma escolha muda tudo, e por isso que os meus pacientes saem de tal para tal coisa, né? E aí chama de novo para conversão. Então, é importantíssimo, claro que a gente dentro da mentoria trabalha mais possibilidades, mas é importantíssimo essa conexão e sistemática, 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 tá? Mostrando que vocês têm algo. Até porque a galera que vai visualizar os stories de vocês vai rodar, não vai ser sempre a mesma pessoa, certo? Então, assim, eu vejo, e eu fico muito triste, porque eu vejo uma galera, não falando nutrição, tá? Não falando nutrição, em diversos campos, tá? Em diversos campos. É na área da medicina, é na área da farmacologia, na estética, né? E aí vai. Uh, que poderia estar usando aquelas mídias sociais, sabe? E tem vergonha, ou acha que não vale a pena, ou acha que as pessoas vão debochar, e, meu, debocham mesmo. Mas eu quero ver elas rirem quando vocês aparecerem lá com 10 pacientes por dia, com 100 pacientes por mês, né? Tipo, eu quero ver elas debocharem disso, entende? A gente fica um pouquinho com um pouco de vergonha disso, né? Mas, cara, tem que trabalhar com essa questão sistemática dos stories, tá? Tem que trabalhar. Para quem, como eu falei, não tem ainda gerência de conta, né? Normalmente eu faço eu, quando não tinha fazer esse trabalho da captação 1 a 1, né? Ou também capta por grupos. É uma baita estratégia, por exemplo, para quem ainda é estudante, daqui a pouco está se formando, que é, olha, gente, quem tem um pouco de vergonha e tal para trabalhar com venda por aula, né, como eu estou fazendo aqui com vocês. Gente, olha só, eu criei um e-book, né, e porque eu quero ajudar vocês aqui com esse e-book e tal. Cara, para baixar esse e-book, enfim, se tem o site, né, por exemplo, tu vai ter a landing page ali para captar, a pessoa vai deixar o e-mail dela e tal, e depois tu te comunica pelo e-mail, WhatsApp. Mas, se tem a ideia
somente de um grupo de WhatsApp, que não é problema nenhum, enquanto não existe grana para isso, tá? A gente vai trabalhar com grupos de WhatsApp, joga para dentro do grupo, ali no grupo a gente vende ou a aula ou o e-book, e dentro disso a gente vai mostrar que existe posteriormente a venda de consultas, né? Então, assim, cara, é imprescindível que a gente entenda que funciona dessa forma, tá? Então, tem que vender. Tem que saber vender? Cara, é interessante que um autônomo saiba vender, porque eu vou contar um segredo para vocês. Vocês são nutricionistas, mas se vocês são autônomos, vocês dependem da venda, tá? Fazendo uma venda ética, não essa coisa que os gurus estão fazendo por aí, né? Fazendo uma venda ética. Mas é óbvio que a gente precisa saber como se comunicar na questão da venda. Mas também tem a possibilidade de captar num a um. Né? Olha, gente, inclusive, essa mentoranda que eu trouxe o print ali depois que eu vou mostrar para vocês, ela utiliza essa ideia de captar num a um também, e super funcionou, porque no primeiro momento ela tinha um pouco de vergonha de falar, agora ela já está aprendendo, né? Mas, tipo, olha, eu criei um método onde eu ajudo determinadas pessoas a conseguirem determinado resultado, né? Se você me chamar agora no WhatsApp, eu vou identificar no direct aqui, mandando a palavra X, que seja, eu vou identificar possíveis erros no teu modelo dietético atual e vou te ajudar com isso. Enfim, né, dessa forma. Inclusive, vários gestores de marketing, vocês já devem ter participado disso, porque eles gostam muito de nutricionista, eles fazem dessa forma. Vocês vão ver que se vocês verem nas solicitações de mensagem, vão ter várias ali. Ah, é, eu vi aqui que o teu perfil tá escrito tal coisa. Cara, eu acho que esse teu perfil tu podia fazer tal e tal coisa. Posso marcar uma reunião contigo? Não é muito diferente do que a gente faria, por exemplo, né? E aí depois a gente tem todo esse processo depois da captação. Vamos lá. Basicamente, quando a gente vai chamar, né, no WhatsApp, no direct, a gente tem normalmente uma apresentação formal. Eu gosto muito dessa questão de humanizar a coisa, né? Sair do chatbot, né? Tipo assim, olá, gostaria de marcar uma consulta. Sim, o Fabrício já se encontra, ele já vai lhe chamar. Tipo, não, meu, oi, tudo bem? Pô, como é que tá? Tipo, cara, se a gente tem ali, meu, vou dizer para você, se a gente tem 100 mil seguidores, ainda assim a gente consegue responder no direct, tá? Ainda assim a gente consegue se a gente se dedicar àquilo. Então, cara, olha, eu sou Nutri e tal, eu vou te explicar aqui como funciona o meu trabalho. E tu prefere por áudio ou por texto? Explica. Ficou com alguma dúvida? Cara, normalmente vão existir as três opções posteriores, né? Ou a opção de ouro, que inclusive quando existe ali que eu falei a página, né, que a pessoa já vai ler o teu trabalho, normalmente ela já vai, cara, eu vou marcar com esse cara, eu quero esse cara, né? Eu quero marcar com esse cara, que é a opção de ouro, né? Mas também existe aquela do vou pensar, onde a gente vai tentar trabalhar com o entendimento de o que impede essa pessoa hoje de realizar a consulta. Por exemplo, pode ser uma questão financeira, onde a gente pode trabalhar, a gente não pode, como é que eu posso dizer, para consultas, a gente não pode ficar fazendo promoção, né, deliberadamente, mas a gente pode oferecer desconto para um futuro paciente. Né? A gente só não pode, tipo assim, oi, olá, estou com uma promoção X, enfim, se eu não me engano ainda, né? Mas até onde eu sabia não era permitido. E o que acontece pra caramba, né? Que muitas vezes vão se deparar com isso, muitas pessoas nem a merda mandam, tá? Então, para esse tipo de pessoa, é interessante que a gente consiga, né, ter o contato guardado, onde eu mesmo etiqueto ali no WhatsApp e a gente vai reativar daqui 7 a 10 dias. Lembra, pergunta se pensou sobre, etc. Cara, depois disso, possivelmente é uma pessoa que simplesmente ela não tem realmente a intenção de marcar contigo. Tem muita gente que segue a comunicação depois, mas por experiência própria, eu acho chato quando fazem isso comigo, então eu não costumo seguir depois dali, tá? Aí depois disso, né, a gente vai, que nem eu falei para vários mentorandos meus e eles não quiseram me ouvir, né, que depois do contrato a gente precisa estabelecer limites, né, a gente precisa estabelecer limites, que é a galera que, não, como tá pouco paciente, cara, se tu fizer o que a gente está orientando, tu vai captar muito paciente e depois tu não vai dar conta, tá me entendendo? Tu não vai dar conta. Então, tu precisa estabelecer limites, como, por exemplo, quanto tempo tu vai demorar para responder, quanto tempo tu vai demorar para entregar a dieta, quanto tempo vai ter a duração da consulta, né? Dessa forma,
tu sempre, sempre, sempre vai evitar maiores confusões, como, por exemplo, num primeiro momento, a gente vai lá, tem 5 pacientes que a gente captou, é que eu dou conta, aí tu quer responder toda hora, responde 11 da noite, tá sempre... E quando o paciente começa a perceber que tu não tá tão solícito, tu acabou criando uma expectativa que tu não era para ter criado. Porque ninguém é um robô para ficar respondendo dia e noite às pessoas, né? Isso é normal. Então, vocês precisam estabelecer esses limites. Vai, isso aqui eu vejo depois. Não, cara, gente, isso aqui é algo extremamente importante também, tá? Saúde mental, tá? Na consulta, normalmente a gente vai trabalhar com uma ideia de um. Eu sugiro, eu gosto para quem está iniciando, aí para quem está se formando, recém-formado, com um questionário pré-consulta, né, que tem, por exemplo, Lightbox, WebDiet, todos os softwares costumam ter, que a gente vai trabalhar com aquele questionário que a gente pode enviar para o nosso paciente previamente, onde vai nos safar de muita coisa. Quer um exemplo? O cara tem lá uma doença de Crohn, tá? Então, muitas pessoas talvez conheçam a doença de Crohn, não foi um bom exemplo, mas enfim, nem sempre a gente vai saber como tratar, né, esse modelo, através de modelos dietéticos, esse tipo de doença. Então, a gente pode passar certa insegurança para o paciente. E, cara, ninguém é obrigado a saber tudo. O básico, sim, mas tudo é inviável, né? E isso com nutricionistas, com profissionais de educação física, médicos, psicólogos, ninguém vai saber tudo, né? Tem até um vídeo muito famoso que é um médico vendo no YouTube ali um tutorial e tal, que, cara, tipo assim, isso é algo totalmente compreensível. O cara estava verificando se o modelo do que ele estava prestando ali estava correto, velho. Então, esse questionário, normalmente, a gente vai ter um informativo prévio, né, de como aquele paciente está. E com esse informativo prévio, a gente pode acabar se certificando previamente da consulta, né? Então, a gente marca a consulta, manda questionário prévio ali pelo próprio da Xbox, bem padrão, já funciona. A anamnese, obviamente, né, onde a gente vai ter toda aquela estrutura. Tem anamneses prontas, por exemplo, nos softwares normalmente tem, tá? Mas eu gosto do. Mas é uma característica minha, tá, gente? Eu gosto de uma coisa mais despojada, sabe? Eu gosto de ir conversando com a galera, sabe? Tipo assim, tá, e tu tem tal coisa? E tu. ahn, usa tal remédio, pô, mas peraí, tu esqueceu de falar tal coisa. Eu gosto de ir trocando essa ideia porque eu já tenho, assim, gravado na minha cabeça de tantos atendimentos, né? Mas nada impede que vocês tenham um padrão de anamnese ali. Um recordatório, onde é algo imprescindível, se a gente quer uh, saber o que realmente aquele paciente está fazendo. Isso vocês têm que ir parando o paciente, como eu digo, né? Ó, tu te esqueceu de tal coisa, o que que tu come depois do almoço? Não come? Ah, então tá, então vamos... E vai perguntando, e vai perguntando. E, cara, como eu falei, né? Isso é bem interessante, tá? Isso é bem interessante, pois muitas vezes na, na faculdade, não é uma crítica, tá? Só tô fazendo essa observação mesmo. Diversas vezes a gente tem, né? Tipo, como proceder? Só que a gente vê aquilo na parte teórica e a gente, cara, não, peraí. Eu era um cara que questionava muito, tá? Então, tá me dizendo que uma consulta vai durar 3 horas, né? Porque até eu riscar o cara na avaliação, até o. Cara, e a gente sabe que não funciona assim. A gente tem que ser objetivo e a gente tem que ser, ao mesmo tempo, eloquente para trazer tudo que o nosso paciente quer trazer ali com a gente. Estabelecer expectativas e falar sobre o tratamento, justamente, né? Esse é um momento muito interessante para a gente trazer para o nosso paciente uma ideia daqui a pouco de o que ele espera, né? Por exemplo, um paciente com sobrepeso. Ele precisa entender que aquilo é um tratamento, né? Ah, mas ele quer perder 30 quilos no mês. Cara, tipo, tudo bem, é um monte de peso. Se ele perder, né? É motivação, né? Falar que é um cara super obeso. Mas assim, não está resolvido o processo dele ali, né? Então é muito importante, cara. Isso é uma coisa que hoje eu sou bem mais cancheiro nisso, né? Eu deixo muito claro, assim, meu, o que a gente está criando aqui contigo é um tratamento, é uma questão de tratamento, né? Bem como tu vai no médico, bem como, enfim, tu vai no psicólogo, nós estamos criando aqui um processo de tratamento. Normalmente, inclusive, né, pacientes com sobrepeso e obesidade, eu costumo tratar ali durante 1 ano, 2 anos, até chegar num objetivo ali a ser cumprido e a possível alta, né?
Ainda, gente, só como ponto de importância aqui para vocês, algumas coisas que eu acho legais, assim, a gente tem na consulta, né? Há várias formas de avaliação. Por exemplo, isso aqui é uma coisa que muita gente não dá bola, só que a quantidade de evidências que existem a respeito de força de pressão manual avaliada através do dinamômetro e desenvolvimento de sarcopenia, desenvolvimento de osteoporose, enfim, de doenças relacionadas à fraqueza com o processo de envelhecimento, é bem interessante. E um dinamômetro hoje, esse aqui, por exemplo, ele está custando R$ 150, né? E a gente acaba atendendo muitos idosos ao longo da nossa vida profissional. É bem interessante, um equipamento que eu trouxe aí como observação para vocês. Obviamente, uma balança com estadiômetro também, né? Interessante da gente ter no consultório. Um adipômetro, eu sei que agora vai gerar algumas dúvidas, né? Adipômetro ou bioimpedância? Eu converso aqui com vocês no final da aula. Esse aqui é um ultrassom que eu tenho também, é o Barimetrics, né? Normalmente ele me ajuda quando eu vou ver alguma questão sarcopênica ou desenvolvimento da musculatura, enfim, também é um produto um pouco mais caro, mas que dá uma balaca legal ali no atendimento. A fita, né? Também imprescindível. Eu dependendo do paciente, né, o nutricionista não pode dar diagnóstico, mas é interessante que ele acompanhe para daqui a pouco estar. Eu estou sempre em comunicação com os médicos responsáveis pelos meus pacientes e eles com os nutricionistas responsáveis pelos pacientes deles, ou seja, comigo, né? Então, eu gosto de aferir eventualmente. E também eu gosto muito da ideia de materiais educativos, né? Aqui são algumas lâminas que a gente tem dispostos no Diet Box. Eu acho até, inclusive, que algumas aqui eu fiz. Bulking Cutting eu fiz com certeza. Anorexia e bulimia eu não me lembro. Mas, enfim, tem ali no Diet Box também lâminas educativas que a gente pode trabalhar com os nossos pacientes, né? Que também é bem importante. Agora, gente, todos, eu tô bem surpreso, inclusive de uma maneira bem positiva, né? Normalmente, quando a aula passa de meia hora, a galera começa a se dispersar. Isso é bem descrito em literatura, né? Tipo, mas todos vocês ficaram. Gostei bastante disso, tá? Assim, ó, eu sei que eu passei pelo que vocês passaram, tá? Vocês estão passando e vão passar, tá? Podem ter certeza disso, tá? A pessoa que, assim, ó, a pessoa que fala que não sentiu insegurança nos atendimentos, ela, ela tá mentindo, tá? Todo mundo em algum momento sentiu insegurança no atendimento. E hoje eu me posiciono como um cara expert quando o assunto é hipertrofia. Inclusive, né, eu publiquei o meu livro ano passado sobre hipertrofia para nutricionistas e estudantes, tá? Deixando bem claro, às vezes a galera que é leiga quer comprar, mas não recomendo porque não é muito improvável que vá captar ali o que a gente está trabalhando, que é justamente prescrição de suplemento, dietas, enfim. Uh, e, e hoje, né, quantas pessoas que precisam hipertrofiar e não sabem? E eu tô falando, gente. Tem uma frase do Arnold Schwarzenegger que eu acho muito engraçada, né? Que é aquela. Eu não conheço ninguém que não ficaria mais bonito com 10 quilos de músculo a mais. Você já deve ter escutado essa, tá? É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Todo mundo precisa ganhar músculo. E eu tô falando de crianças, adolescentes, mulheres, idosos principalmente. Só que a galera não sabe disso porque justamente o nutricionista e o profissional de educação física e o médico não sabem mostrar isso de maneira efetiva, justamente porque a gente tem preconceitos, né? Preconceitos de que, meu, a hipertrofia é para a guria que quer, e também é, né? Não é, a questão não é só para ela, não é só para a menina que quer postar foto ali no Instagram, tá tudo bem. Não é só para o cara que quer ficar mais forte ali e mostrar para todo mundo, e também tá tudo bem. Mas também é para a pessoa de maior idade, é para daqui a pouco a pessoa com obesidade que precisa também ganhar músculo num processo de emagrecimento, por exemplo. E a real é, o nutricionista, eu vou confessar para vocês, eu desconheço parte técnica que tenha sido trabalhado com nutricionista, pelo menos com os meus colegas, comigo e com as pessoas que eu converso ao longo de todos os ensinamentos que a gente teve relacionado. Então, são assim, infelizmente, a gente não tem esse know-how para trabalhar com isso, né? E hoje, o que eu quero oferecer para vocês, tá? Para quem ficou até o fim dessa aula, é uma mudança de chave nisso, tá? É uma mudança de chave nisso. Eu abro turmas,
tá? E ela se encerra. Hoje é segunda, a turma encerra na quarta-feira, meio-dia, tá? Porque eu preciso de dedicação para aquilo, senão não vai dar certo, tá? Quando a galera fala em mentoria, a galera promete mundos e fundos que vai fazer, e é tanto migué que chega a dar, olha assim, ó, eu fico apavorado, mas enfim, oferece uma mentoria lá de R$ 5.000, individual não, R$ 5.000, valor único, bota 200 pessoas na mentoria, fica rico e nunca mais fala com elas. Não é isso que eu quero, tá? Não é isso que eu quero. O que eu tenho para oferecer para vocês é uma mudança de chave quando o assunto é hipertrofia, tá? Vocês vão ter, sim, aula específica com tudo isso que eu falei: captação de pacientes, estrutura de um ambiente para a captação de pacientes, seja tu estudante, que não esquece, o estudante pode, por exemplo, vender e-books, né? Ele não pode vender dieta, tá? Mas essa virada de chave que envolve um grupo exclusivo, um curso base completo relacionado à nutrição, tá? Voltada para hipertrofia, que vai de exames, vai de avaliação de pessoas que buscam hipertrofia, vai de suplementação na hipertrofia, prescrição de dietas na hipertrofia, mais um desconto exclusivo dentro do Diet Box de 30%, que é um bom desconto, tá? Além de um site específico para criar dietas personalizadas ali para os pacientes de vocês, mas com mais praticidade dentro da hipertrofia. Além de tudo isso, esse encontro ao vivo, um grupo exclusivo no WhatsApp e o meu livro que eu vou enviar, o livro físico, tá? O livro físico. Então, vocês vão comprar essa mentoria, tá? Vocês vão me enviar ali, porque eu preciso do CEP de vocês para enviar o livro físico para vocês autografado. É um livro hoje que ele é 5 estrelas na Amazon. Eu acredito que é um livro que está sendo bem requisitado aí pela galera. E são 10 vagas. Hoje a gente tem aqui 17 pessoas na turma, tá? Dessas 17, somente 10 terão vagas e assim, honestamente, não é papo de, fecha 10, eu vou abrir. Não, tipo, eu não tenho como atender mais do que isso, porque o próximo é fechado para nós. É um grupo exclusivo, onde a gente vai se fechar ali e falar sobre tudo que envolve o assunto captação, fidelização, mostrar para o paciente como é que é a hipertrofia. Aí vai ter o meu livro, que vocês vão ter dúvida, vai ter o curso, que vocês vão ter dúvida, e que a gente vai estruturando tudo junto ali, e assim a gente vai, tá? Então, são essas 10 vagas pelo valor de 497, né, que pode ser parcelado em 12 vezes. Lembrando, são 10 vagas que duram até quarta-feira, meio-dia, tá? A partir desse momento, a gente fecha o nosso grupo e define as nossas aulas e todas as dúvidas que vão ser geradas ali com todo esse networking, né? Ontem ainda eu postei algo a respeito do tema, né? Que se a gente quer crescer, eu mostrei até ali no Insta, quem tiver interesse vai ali ver depois. Se a gente quer crescer dentro do mercado, né? Tanto profissional, mas também na questão social, né? Como eu falei, nem tudo é monetização, mas a gente precisa estar cercado de um ambiente que proporcione isso, né? E se a gente, eu sempre faço essa reflexão com a galera que são meus mentorandos, cara, se tu posta e um amigo teu não te apoia, debocha de ti, cara, tu não tá num ambiente legal, entendeu? Então, hoje, um ambiente onde existam pessoas com a mesma perspectiva que tu, são os mentorandos aí, todo o nosso grupo que está se formando, é diferente, né? Então, nós estamos falando de tudo isso, tá? Para os únicos 10, no caso, por R$ 497, tá? R$ 497. Esse é o site. Ó, só para vocês terem uma ideia, que eu dei um print da mudança que isso gera, já vou mostrar para vocês, tá? Mas esse aqui é o site, tá? Que vocês vão ter acesso. Não se preocupem, eu vou botar ali no grupo, tá? Eu vou colocar aqui agora no Zoom para vocês adquirirem. E, obviamente, todos vocês que estão aqui têm o meu WhatsApp, têm o meu direct no Instagram, vocês podem mandar dúvida. Fabrício, eu não entendi como é que funciona. Posso parcelar de tal forma? Até quando tu segura essa vaga para mim? Tudo isso vocês podem me perguntar. Mas esse é o site, hipertrofiadegrandes.com.br, tá? Ou seja, um curso que envolve meu livro, um curso base onde tu vai se tornar um expert no assunto prescrição de dieta, suplementação, interpretação de exames, avaliação na hipertrofia, encontro ao vivo, grupo exclusivo de WhatsApp, o meu livro que eu vou enviar para vocês autografado. Então, comprou, me manda o CEP,
tá? Um desconto de 30% do Dietbox, além de site para criar dietas personalizadas que eu formulei ali para vocês, bem interessante e bem legal da gente brincar. A virada de chave que isso, tá, não vão rir, tá? Esse é o jeito que eu falo, vocês sabem, tá? Puta, coisa linda, isso tudo faz parte do meu vocabulário, não fiquem ofendidos, que eu sei que vocês me entendem. Mas assim, ó, não só na ideia de se tornar um expert no assunto prescrição, né, mas também nessa ideia de captação e fidelização de pacientes, monetização, beleza, mas mudar a vida da galera de fato. Que vocês sabem que quem me segue ali no Instagram sabe disso, é algo que eu priorizo sempre, né, uma venda ética e de fato mudar a vida das pessoas, né? Mas aqui a facerice aqui da mentoranda falando que tu não tá entendendo, né? Eu tô com mais de 70 pacientes ativos, sem contar o projeto, formada em julho, né? Então, assim, ativos, ou seja, vocês entenderam? São pacientes que estão pagando todo mês para ela, né? É algo bem interessante, né? A gente sabe aí que hoje todo o mercado está difícil, né? Não é só o da nutrição, a gente sabe que tem, inclusive, mercados que sempre foram como engenharia, medicina, que também tem suas dificuldades, que era algo que anteriormente a gente não via, tá? Eu vou deixar o site aqui para vocês no Zoom aqui, enquanto a gente vai respondendo as dúvidas. Quem tem esse interesse, entra ali, garante a tua vaga, tá? Isso é válido para as 10 vagas únicas, não é? As primeiras, as 10 vagas únicas que tem para essa turma, tá? Garante, me manda o teu CEP ali, que eu vou te enviar o livro imediatamente, 497, podendo ser parcelado em até 12 vezes, tá bem? E, galera, eu vou botar o site ali para vocês, mas fiquem aqui que agora a gente vai responder as dúvidas. Podem ser dúvidas tanto com relação à questão profissional, técnica, mas também sobre a mentoria que eu estou oferecendo aí para vocês. Vou fechar aqui. Vamos para as dúvidas, galera. Deixa eu abrir aqui. Quem tiver dúvidas aí vai me falando, por favor, tá? Não se acanhe, não fique com vergonha. Cadê? Deixa eu vou botar aqui no nosso chat. Ué, cadê o chat? Ué, tem. More chat. Vou botar aqui o nosso site. Quem quiser, vem aqui no chat e pode entrar já. Então vamos lá. Primeira dúvida. Tu acha que vale a pena, da Fabiola, investir em produção de conteúdo no YouTube ou tu investe só no Insta? Assim, ó, se tu conseguir, tá, investir em tudo que é rede de mídia social e tem tempo para isso, eu conheço gente que tem tempo para isso, eu, infelizmente, não tenho, tá? Mas se tu conseguir, invista, tá? Invista no máximo. Se não, escolhe sempre uma mídia de preferência, tá? A Bruna perguntou assim, Fabrício, sou recém-formada, e tenho dificuldade de definir um nicho logo no início e perder outros possíveis. Sim, é um medo muito. Eu sei que uma galera tem esse medo. E perder outros possíveis pacientes de outras áreas. É a mesma dúvida da Juliana. Eu sou estudante de nutrição e também tenho muitas dúvidas sobre definição do nicho. Então vamos lá. Nicho, gente, envolve paixão e, como eu falei, necessidade. Então, tu precisa de algo que, cara, não necessariamente tu seja extremamente bom, porque tu pode ir aprendendo, como a hipertrofia, né? E ao mesmo tempo que tu goste, né, de fazer, e ao mesmo tempo que é algo que exista um campo para isso, né? Quer um exemplo? O cross-training que eu mencionei, né? Tu pode te posicionar, por exemplo, se tu não quer perder a possibilidade de outros esportes, como uma ideia de nutricionista voltada para o esporte, mas trazendo nitidamente uma questão de maior opção pela ideia do cross-training do CrossFit, com postagens no story, enfim, apenas um exemplo, tá? Dúvida também da Juliane, de como começar a me posicionar como futura nutricionista. Bom, assim, isso
Cara, um cara que fazia isso muito bem também era o Gustavo do Arte Faz, né? Na época que ele não era formado. A galera toda debochava, né? Porque ele não era formado e postava, mas, meu, posta informação, traz informação. Informação, a minha avó pode postar informação, tá? O que a pessoa não pode fazer como uma estudante é a prescrição de dieta. Mas informação tu pode trazer e oferece informação. Traz a pessoa para aquela informação, como por exemplo, eu falei dos e-books, né? Falei de aulas gratuitas que vocês podem dar, por exemplo, né? Andressa, estou no segundo semestre de nutrição e não tem um dia que não pense em como me dispor como estudante futura Nutri. Às vezes acho que os conteúdos são sempre muito repetitivos na nossa área. Acredita que é imprescindível já começar com conteúdo sobre desde agora? Sim, começa. Como eu te falei, começa com as armas que tu tem, tá? Porque tu vai criando uma... Cara, quanta gente... Cara, é só pra vocês verem, essa galera toda que tem muita gente hoje no, no, no Insta, né, como seguidor, por exemplo, tudo começou muito cedo, né? Tipo, até mesmo como estudante, às vezes, cara, vou dar exemplo de nomes, tá? É, o, o Dudu Halush, se eu não me engano, ele é formado na nutrição, ele se formou em 2017. Muita gente não sabe disso, ou talvez até, ou acho que 2019, enfim. Mas ele trazia muita informação porque ele já era um cara que gostava da área, né? Então ele trazia muita informação e construiu uma base de dados absurda. Hoje ele fala assim: oi, consulte comigo, e a pessoa vai lá e consulta, ele não precisa nem se apresentar, né? Então, sim, desde o início, tá? Tu acha melhor trabalhar com um perfil pessoal ou criar um perfil somente para profissão? Cara, depende dos incômodos que isso te traz, tá? Se tu vai trabalhar com o teu perfil pessoal e tu traz muita coisa. Eu tenho pacientes, por exemplo, mentorandos, por exemplo, que não gostam que invadam o pessoal deles, né? Tipo, que bonito teu filho. Tem gente que é assim, que não gosta. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu sugiro, tá? Porque até gera uma conexão maior tu trabalhar já com o pessoal, além do que é muito provável que se tu já não tem muito tempo, tu não consiga dar conta de dois perfis diferentes. Tá bem? Mais dúvidas, gente? Alguma dúvida sobre a mentoria? Alguém tem a intenção, pode, bota aqui, escreve aqui eu, ou enfim, e se não vai adquirir o porquê, eu gostaria bastante de saber, tá? Porque isso me ajuda muito. Mas vocês têm a intenção de adquirir a mentoria? Por favor, me falem aqui no chat. Tá, tá, pode entrar ali, como eu te falei, se tu quiser no site que eu mandei, tá? E qualquer coisa que eu puder te ajudar ali, tu me chama no WhatsApp, tá? Tá. A mentoria, ela, assim, o curso tu vai ter acesso vitalício, tá? A mentoria dura um mês, assim, honestamente, Ju, tipo, a galera costuma, tem uma galera que segue me chamando que eu sigo em contato, tá? Então não existe, por exemplo, eu não vou deixar de te responder, tá? Tipo, honestamente, ela dura um mês, mas não vai ser, vou te chamar depois, tem uma dúvida muito específica sobre um paciente, cara, não é problema algum isso, tá? Feito, galera. Então, se tiverem mais dúvidas, eu vou deixar ali agora um tempo o link, tá? Adquiram, vale muito a pena. A gente vai ter um network muito legal. Assim que adquirirem, me mandem o CEP de vocês no inbox, seja no direct do Insta
ou no WhatsApp, que eu vou embalar o livrinho para vocês e enviar. Tá bem? Muito obrigado aí, gente, pela presença de vocês. Grande abraço a todos. Merece, Ju. Valeu, Vitória. Valeu, Maitê, Andresa, Jomar. Valeu. Quem mais tá aqui? A Bruna, a Luana, a Fabiola, toda a galera. Grande abraço a vocês, tá? Tchauzinho.